tema do nosso mês, planos e sonhos. Tema propício, não é? No começo de ano, a gente fica pensando em coisas para fazer no ano. Alguns falam sobre conquistas. O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? Esse é o propósito do nosso mês de janeiro. Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Provérbios 16. Provérbios 16, nós vamos ler a partir do versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega as tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio, para o dia do mal. O Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação pelo pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, ele faz que até seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Qual é o teu sonho? Você tem sonhos? Você tem planos? Você faz planos? Ou você não acredita mais nessas coisas? Eu não sei você, eu tenho um pouquinho de dificuldade com esse negócio de sonhos. Esse negócio assim de viver para realizar um sonho. Tem um pouquinho de dificuldade. Olhar para o Evangelho e ter esse propósito de vida. Mas, se você tem, o que a Bíblia fala sobre isso? Verdade, irmãos, é que a Bíblia não usa a palavra sonho como a gente usa hoje. Como um propósito individual, uma conquista. A não ser talvez em Eclesiastes 5:3, quando ela vai dizer assim, porque os sonhos vêm do muito trabalho. Então talvez uma pessoa que costura a mão e de tanto trabalhar com aquilo, ela começa a sonhar assim, bem que eu podia ter uma máquina, né? Para me ajudar com o trabalho pesado. Ou uma pessoa que estudou muito, dominou um assunto, ensina e quer expandir a sua área de serviço, talvez ela comece a pensar, quem sabe um dia eu escrevo um livro. Então, nesse sentido. Agora, o que a Bíblia fala mesmo é de desejos, aspirações, vontades e planos do coração. Disso a Bíblia fala. Como a gente lê aqui no versículo 1, os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Ou seja, a última palavra que vai prevalecer é a do Senhor. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja Ele por isso. Porque saber que eu posso planejar, eu posso arquitetar, mas que no final é o propósito de Deus que vai prevalecer, para mim é um alívio, um grande alívio. Por quê? Porque, irmãos, a gente pode planejar algo e achar que é muito bom, que é o melhor que pode acontecer na nossa vida, mas a gente está enganado. Deus pode ter algo melhor, muito melhor e maior. Por exemplo, Paulo, o sonho dele quando ele se converteu, se é que a gente pode chamar sonho,
usando a nossa linguagem de hoje, sabe qual era o sonho dele? Se dedicar à salvação dos da sua pátria, os judeus. Era isso que ele pensava. E ele começou a raciocinar, foi por isso que eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, que eu conheci tanto do Antigo Testamento, da lei, porque agora Deus vai me usar para provar para o meu povo que Jesus é o Messias. Era isso que ele tinha na cabeça. Mas um dia Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, sai daqui de Jerusalém, Paulo. Como assim, Senhor? Eles sabem como eu servi a minha seita, o farisaísmo, como eu sou cumpridor da lei. O que Jesus fala para ele? Paulo, vaza. Eles não vão ouvir o seu testemunho. Eu conheço eles, eles não vão ouvir. Eu vou te enviar para os gentios. Gentios? Vou te enviar para os gentios. Coisa que ele nunca tinha pensado na vida. Mas ele foi. E qual é o resultado? Por meio do ministério dele foram salvos não só gentios, mas também judeus. Porque a estratégia era primeiro ir na sinagoga, pregar o evangelho, os gentios se convertiam, mas os judeus também. Um plano maior, não só os judeus, mas também os gentios. Ou então, às vezes, os nossos planos são de fato os planos de Deus. Mas talvez não seja a hora agora para que a coisa aconteça. E aí, se a gente quiser adiantar as coisas, a gente pode causar muito. Por exemplo, Moisés, que quis adiantar o plano de Deus de libertar o povo do Egito 40 anos. 40 anos. E o máximo que ele conseguiu foi o quê? Matar um egípcio e depois sair fugido, porque não era a hora. Quando chegou a hora, aí as coisas aconteceram. Então, irmãos, o que a gente precisa saber para que o sonho ou os sonhos não virem pesadelos? E aí a gente colha consequências amargas na vida. Então, esse texto aqui de Provérbios nos ensina algumas coisas. Uma delas, primeiro, é você pesar o teu coração. Você pesar as tuas motivações. As reais motivações. Por que você quer isso? De verdade, por que você quer isso? Ah, pastor, sabe por que eu trabalho tanto? Porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Será mesmo? Pastor, sabe por que eu quero ficar rico? Porque eu tendo mais, eu vou ajudar mais gente. Será mesmo? Será que é só isso? Porque olha só o que diz o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. É como se Deus pegasse o nosso coração e colocasse na balança e depois falasse o que tem nele. 30% verdade. 10% altruísmo. Agora tem 30 disso. Tem mais 30 daquilo outro. Agora teve um homem na Bíblia que teve o seu coração pesado e foi aprovado. Sabe quem? Davi. Porque Davi um dia acordou com uma ideia de querer construir o templo do Senhor. E aí o Natan, o Davi, olha, eu tô com vontade, olha, eu moro num palácio, o Senhor lá, a arca dele numa tenda, não quer, tô com um desejo assim de construir um templo para o Senhor.
Igual as outras nações têm um templo para o Deus delas, a gente vai ter um templo para o Senhor. Aí falou com o Natan. Aí o Natan falou assim, faz aí, o Senhor é contigo. Só que aí quando o Natan estava indo embora, o Senhor falou assim com o Natan, volta lá e fala para o Davi que não é ele que vai fazer não. Porque ele derramou muito sangue. Quem vai construir esse templo, para mim, vai ser o filho dele, o Salomão. Aí o Natan foi e falou com o Davi. E quando o Davi ouviu, o que o Davi fez? Mas era eu que queria construir o templo. Era eu que queria colocar a pedra de esquina, a primeira pedra. Eu que queria, quando fosse inaugurar, cortar lá a linha vermelha. Eu que queria ter assim uma placa construído na época do reinado do rei Davi. Foi isso que ele fez? Não foi isso. Ele poderia ter falado assim, bom, então já que é o Salomão que vai fazer, eu vou escrever meu salmo. Ele não fez isso. Quando ele ouviu, o que ele fez? Ele chamou os especialistas, os arquitetos, os engenheiros, os peritos, fez lá uma planta. Aí quando a planta estava pronta, começou a juntar pedra, a juntar madeira, a juntar pedras preciosas, ouro, muito ouro, muito ouro. E aí, quando Salomão tomou posse, já tinha a planta, já tinha os peritos, já tinha o pessoal que ia fazer a obra, já tinha o material, era só tocar. Só tocar. Isso me faz lembrar uma aula com o pastor Guilherme Gimenez. Era uma aula sobre visão ministerial. E aí a gente perguntou para o pastor Guilherme Gimenez, no meio da aula assim, pastor, como é que a gente sabe se uma visão que a gente teve é uma visão de Deus mesmo ou é nossa? Fruto do nosso coração, fruto dos nossos desejos. Aí ele respondeu assim, olha, se você enxergar algo, você desejar que aconteça algo, e você estiver disposto a contribuir para esse algo, mas você não precisa ser o protagonista desse algo, você não precisa aparecer e nem estar nesse algo, provavelmente é do Senhor. Ô palavra que santifica a nossa vida. Então por que a gente tem que pesar o nosso coração? Porque um dia Deus vai pesar. E olha o que diz, 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então você quer que uma coisa aconteça, mas se você não tiver, perde a graça. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. A gente precisa orar igual Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Cuidado com o seu coração. Agora uma segunda verdade, para que os nossos sonhos não terminem em pesadelos, ainda que seja no último dia. Não seja obstinado. Não seja obstinada. Quem é a pessoa obstinada? É aquela que diz assim, ou é isso ou não é nada. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, ninguém tira. Ninguém tira. Eu vou fazer isso, ainda que seja a última coisa que eu faça. Sabe qual é o problema da pessoa obstinada, da obstinação? É que a obstinação anda de mãos dadas com a arrogância.
E Deus não gosta de gente arrogante. Olha o que diz aí o versículo de número 5. O Senhor detesta todos os arrogantes. Todos. Com certeza eles não ficarão impunes. Não é que Deus vai atrás do arrogante. Vem cá que eu vou te punir. Não é isso. Mas é que Deus gostaria de tomá-lo pela mão e guiá-lo no caminho da paz, no caminho da vida, no caminho da bênção. Mas ele solta das mãos do Senhor e diz assim: não adianta. O que eu quero é isso. Então o Senhor, ok. E ele então passa a sofrer, não porque o Senhor o está castigando, mas porque ele está sofrendo as consequências do seu próprio caminho, porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o seu fim é morte e destruição. Então, irmãos, como que a gente vence a nossa obstinação? Lembre do seu passado. Lembre do passado. Já não teve alguma vez que você jurava que você estava certo e no fim você viu que estava errado? Já não teve assim algum momento que alguém tentou te falar? Alguém tentou te avisar? Alguém inclusive falou com você, mas você não deu ouvidos? Porque o coração estava obstinado e hoje você diz assim: por que eu não ouvi o fulano? Por que eu não ouvi a fulana? Eu já contei aqui, né, uma experiência na minha infância. Tinha que fazer uma lição de casa, separar sílabas. E aí tinha uma palavra lá que eu fiquei em dúvida: abacaxi. Eu fui falar com a minha mãe como que divide abacaxi. Ela falou abacaxi. Aí eu peguei o caderno assim, falei: obrigado. Depois olhei, tá errado. Não é abacaxi, é abacaxi. E você imagina a nota que eu levei. Mas eu pensava que eu estava certo, sinceramente, eu pensava que eu estava certo. Agora, uma outra coisa que nos livra da obstinação: o temor. O temor a Deus. Mas não assim o temor da desconfiança, do tipo: deixa eu andar por esse caminho aqui, né? Porque se eu andar por esse que eu quero, o Senhor vai me pesar a mão, vai me castigar, então deixa eu andar por esse. Não, não é esse temor. É o temor que diz assim: puxa, esse caminho parece tão florido, mas se o Senhor está dizendo que é esse, ele deve ter um bom motivo. Porque aqui o texto está dizendo também que o temor do Senhor nos desvia do mal. É como se a gente estivesse em uma bifurcação e Deus colocasse aqui nessa porta: não entre aqui. E aí a gente então segue por esse caminho, e aí quando a gente chega lá no céu, que a gente vê tudo, a gente vê o que estava por trás da porta. E a gente diz assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me guiou naquele caminho que eu nem entendia, não sei, nunca entendi, porque o Senhor não me quis abrir aquela porta, mas agora eu vejo o mal que eu experimentaria. Então perdoa a minha revolta, perdoa a minha murmuração, perdoa a minha incredulidade. Então tem males que nós somos livres, nós nem ficamos sabendo, mas por termos obedecido ao Senhor, ficamos livres e vamos saber só no céu. Agora tem outros que nem vai precisar a gente chegar no céu. O próprio tempo vai mostrar. Então, irmão, confia no Senhor. Tema o Senhor e já louva o Senhor. Agora tem uma terceira.
Na terceira lição. Se você tem um plano, entrega nas mãos de Deus. Porque no fundo você não sabe se é o melhor. No fundo você não tem certeza se é a hora. E só o fato de você entregar para Deus, de você saber que Deus está ciente, que Deus sabe do que você quer, Deus sabe do que você deseja, Deus sabe o que você sonha, Deus sabe o que você gostaria muito que acontecesse, já vai te dar paz. Já vai te ser um alívio. Olha o que diz o Filipenses 1,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Então veja, você tem um pedido? Pode fazer para Deus. Qual é o seu pedido? Ele está dizendo aqui, ó. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Pode falar, irmão. Pode fazer esse pedido que você tem no seu coração conhecido diante de Deus. Senhor, eu gostaria que isso acontecesse. Faça. Já fez. Olha o que vai acontecer. Por meio de oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Então, às vezes a gente ora e ora repetido, né? A gente já orou ontem sobre isso, mas aí a gente ora hoje de novo. E a gente ora amanhã, e a gente vai orar depois de amanhã. E a gente sabe que a gente só está orando só para ter a certeza que Deus sabe. Só para ter a certeza que Ele está ciente. É para isso. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Pois Ele tem cuidado de vós. Então você entrega e você descansa sabendo que aconteça ou não, Deus vai cuidar de você. Vai continuar cuidando de você. Você já reparou? E olha só esse versículo aqui, como termina o versículo 9. Se a gente entender como uma oração. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se a gente interpretar isso como uma oração, podia ser assim: Senhor, eu gostaria muito que isso acontecesse. Muito. O Senhor sabe. Mas se não é o teu plano, me guia os passos. Me guia nos teus caminhos. Você já reparou assim, quando uma criança está andando tranquila com seu pai? Às vezes ela não sabe nem para onde ela está indo, mas ela está tranquila. Por quê? Porque ela sabe de uma coisa que quando ela crescer, provavelmente ela vai esquecer. Que o mais importante não é para onde se está indo, mas com quem. A questão maior não é o lugar em que se está, mas com quem se está. Tanto que a Bíblia não diz que Jesus é meio para um lugar, o céu. A Bíblia diz que Jesus é meio para uma pessoa, Deus, aquele que faz o céu ser céu. Porque céu só é céu porque Deus está lá. Então, irmãos, a nossa alma pode desejar muita coisa. E ela deseja.
Mas sabe o que ela mais deseja? Ainda que ela não saiba? Deus. Lembra o que diz o salmista no Salmo 42? A minha alma tem sede do Deus vivo. Olha o que o Agostinho escreveu: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Então a minha oração para você: sonhe, faça os seus planos, lute, mas não a qualquer preço. Não venda a sua alma. Antes, pese o coração, não seja obstinado e entrega para Deus. Porque, como diz o Paulo, Ele é poderoso. Para o que, irmãos? Para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ainda que não seja exatamente o que pedimos ou pensamos. Para a glória dele e para o nosso bem. Amém. Amém.